Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco das minhas impressões da série Messias, que eu assisti agora, acabei de terminar de assistir, que foi estreada na Netflix no dia 1º de janeiro deste ano de 2020. Bom, primeiramente, a série é de um diretor chamado Michael Petroni, que é australiano, e que tem como protagonista a figura do Messias, Al-Masih, o Mads David, que é um ator belga, né? Bastante polêmica essa série. Você que ainda não assistiu, com certeza vai se interessar a partir desse vídeo. Bom, primeiramente, para você assistir, você precisa ter um conhecimento prévio sobre religiões. Lá se trata com bastante veemência as três maiores religiões: judaísmo, islamismo e cristianismo. Como se trata do Messias, alguns muçulmanos ao longo da série vão dizer que é o próprio Jesus, o profeta Jesus, que para eles é apenas um profeta. Para os cristãos é o próprio Deus. E para os judeus ele não é nada, né? Ele simplesmente foi um farsante. Então, ao longo dessa série, ele vai tratar então desses meios, dessas religiões, e da opinião de cada um desses líderes. Bom, agora sim minha opinião. Bom, eu acredito assim, a partir do momento que eu assisto uma série ou um filme que fala de Jesus, para mim não muda nada aquilo que está nas Sagradas Escrituras e aquilo que está nos Evangelhos e também nos contextos históricos, assim escrito por Eusébio de Cesareia e outros historiadores da época de Jesus, sobre a figura de Jesus, né? Não tem fantasia, como por exemplo eu já assisti o Código da Vinci, Dan Brown, outros diretores, cineastas que fizeram filmes sobre Jesus. Para mim não muda nada, porque para mim aquilo que eu acredito, aquilo que a minha fé, né, eu professo, é isso que vale para mim, né, como reconhecer Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Enfim, então, como católico, eu vejo o filme com bastante crítica, uma crítica trazendo para a nossa realidade sobre o fundamentalismo religioso. Por isso nós temos que ter um senso crítico no sentido de perceber quem está à nossa volta e qual é a influência que essa pessoa exerce sobre nós. Ou seja, o Messias, que aparece na série, ele mexe ou ele não mexe com aquilo que você acredita. Eu acredito que foi isso que o diretor quis passar ao longo dessa série. Ele é ou não é o Messias? Alguns questionamentos vão surgindo ao longo dos episódios, né? Por exemplo, ele é um ser comum, ele foi estudado, autodidata, mas ele teve bastante influência de pensadores, filósofos, e foi educado por um judeu. Isso que nós sabemos do Al-Masih. Porém, alguns milagres, algumas coisas que vão acontecendo ao longo do episódio, né, dos episódios, que eu não posso contar aqui também, né, seria muito, vai colocando aquela dúvida: poxa, mas será que ele é ou não é o Messias? Seria isso possível? Outra crítica que eu faço é, por exemplo, que seria ficção se não houvesse algumas figuras ao longo da história que fizessem isso com o povo, ou seja, fizessem o que nós chamamos, pelo menos aqui na minha região, de lavagem cerebral, né? As pessoas, elas seguem um ser humano, geralmente um líder, cegamente, e os seus pensamentos, sem ao menos questionar. Isso por uma força maior chamada Deus. Isso também já aconteceu ao longo da história. Por exemplo, Rasputin.
né, quando ele influencia cegamente a família real Romanov na Rússia, e acontece todo aquele trâmite que também nós podemos encontrar numa série chamada O Último dos Czares, ou O Último Czar, uma coisa assim, nossa tradução. Então Rasputin é uma figura de um líder que influenciou uma massa, talvez não teve muitos seguidores, mas que teve uma forte influência e uma forte, vamos dizer assim, persuasão, né, naquela época. Enfim, temos poucos relatos, né, até porque nós estamos no começo do século XX. Outra figura também que pode ter influenciado o diretor, não sei, mas que me veio muito à mente foi Jim Jones. Algumas falas, por exemplo, a pregação sobre justiça, liberdade, amor, uma questão política, onde ele, como um socialista cristão, se é assim que podemos dizer, Jim Jones conseguiu levar aquele povo todo lá para um lugar distante, se não me engano são nas Guianas Francesas, e lá ele influenciou toda aquela massa a cometer o maior suicídio coletivo da história. Nós nunca tínhamos presenciado na história do mundo, de toda a humanidade, algo tão terrível, algo tão cruel. Para mim veio bastante essa figura, porque ele também foi influenciador de massas, e alguns pastores protestantes também aqui no Brasil que fazem esse tipo de que nós chamamos de lavagem cerebral, que leva o pessoal a vender tudo, a gastar todos os seus bens e dar para a igreja, né, tirar do bolso 2.000, 3.000, 4.000 de oferta e dar para o pastor e assim remeter as obras da igreja. Isso também, eu acho que o filme provoca bastante em nós essa questão, até que ponto nós, com nossa fé, nós vamos seguir essas pessoas e encontrá-los como o Messias, ou ungido, né? A palavra Messias em hebraico significa ungido, significa aquele que tem o poder, né, dado por Deus, né, que tem a unção de Deus. E é uma coisa também intrigante no filme, para nós que temos o conhecimento da palavra, nós que sabemos que recebemos de Deus pelo batismo, como católicos, a unção do Espírito Santo, para que nós também tenhamos esse discernimento de olhar se aquilo realmente provém de Deus ou não. Nós não estamos desamparados. Enfim, tem muitos outros comentários que eu gostaria de fazer, porém não temos tempo para isso, mas gostaria de deixar assim, enxergo com bastante crítica. Óbvio que aquilo, já é o que eu disse, já foi real, porque muitos já usaram da religião, da pregação evangélica, da pregação da palavra, né, como subterfúgio para os seus próprios interesses de poder, de domínio e também de privação de liberdade, que é o pior, né? Privar as pessoas da própria liberdade de escolha através de um poder de persuasão muito forte e utilizando contudo o nome de Deus em vão. Amém? Então é isso que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo. Então aquele abraço e sigam aqui o meu canal.